Olá, como você está? Tudo bem? Vamos hoje a mais uma videoaula de matemática. Aprenderemos sobre corpos redondos e suas planificações. No início desta semana, nós vimos a respeito dos poliedros. Vamos relembrar? Quais são os elementos de um poliedro? O poliedro possui 3 elementos: face, vértice e aresta. E o que é um corpo redondo? Corpo redondo são figuras geométricas espaciais que apresentam superfícies curvas, ou seja, logo elas não possuem superfícies laterais. Então agora, observe alguns exemplos de construções em países como a Itália, nos Estados Unidos e no Brasil. Nós temos aqui a Torre de Pisa, na Itália, a Catedral de Maringá, no Paraná, no nosso país, Brasil, e temos nos Estados Unidos, em Orlando, a Spaceship Earth. Essas construções, elas são construções que apresentam elementos que nós podemos classificar como formas geométricas espaciais. As formas geométricas espaciais, elas se dividem em poliedros ou corpos redondos. Como você já sabe, esses monumentos, essas construções, são corpos redondos, certo? Porque apresentam superfícies curvas. Vamos lá. O que há então de semelhante entre as formas dessas construções? Como nós já dissemos, todas essas construções, elas apresentam formas arredondadas. E qual dessas figuras lembra um cilindro, qual lembra uma esfera e qual lembra um cone? Então, respectivamente, nessa ordem, cilindro, esfera e cone. Vamos lá? Torre de Pisa lembra um cilindro, Spaceship lembra uma esfera e a Catedral de Maringá lembra um cone. Note que a esfera ela não tem nem base e nem vértice, ok? Página 228, número 16. Você acha que é possível planificar um cilindro, uma esfera e um cone? Por quê? Preste atenção. Para que você consiga planificar uma figura geométrica espacial, ela precisa apresentar uma base. Pense, é possível planificar estes corpos redondos? Nós podemos planificar apenas o cilindro e o cone, já que eles apresentam pelo menos uma base. Já a esfera não é possível planificá-la, certo? Depois você vai destacar os adesivos com as planificações do material complementar na página 319 e vai colar ao lado das figuras geométricas correspondentes. Esta figura aqui é um cilindro, então você vai colar aqui o adesivo com a planificação do cilindro. Lembrando que o cilindro ele apresenta duas bases, veja, uma base e outra base, mas ele não tem vértice. Depois você vai colar o adesivo com a planificação do cone. Note que o cone apresenta uma base e um vértice. Para a realização do exercício número 18, você vai recortar e vai montar as planificações que estão disponíveis no material complementar nas páginas 313 e 315. Agora vamos ver a respeito de volume. O que é volume? O volume de um corpo é a medida do espaço ocupado por ele. Como que nós podemos medir o volume de uma figura geométrica espacial? Para medirmos o volume de uma figura geométrica espacial, nós precisaremos sempre ter uma unidade de medida. É como se nós tivéssemos uma referência para calcular a medida que esse objeto, que esse corpo ocupa no espaço, certo? É como se nós tivéssemos uma referência para verificar a medida do espaço que este corpo ocupa, certo? Então, vamos aqui tomar como unidade de medida, como referência, este cubo unitário. Quando nós vamos determinar quantos cubos unitários eles ocupam o mesmo espaço de uma figura geométrica espacial,
Aí sim, nós encontramos o volume de uma figura. Então, nada mais é que, se nós temos um cubo como esse, como a nossa unidade de medida, nós vamos contar quantos cubos, quantas unidades de medida nós temos para determinar o volume dessa figura. Então, esta figura aqui, qual é o volume dela? O cubo, um cubo, é a minha unidade de medida. Então, eu vou contar quantos cubos eu tenho e vou dizer que isso é o volume dessa figura completa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É necessário que você tenha desenvolvido a noção espacial para que você faça a contagem desta unidade de medida. Então, como eu sei que este cubo maior aqui corresponde a 8 cubos unitários, eu digo que o volume desta figura completa, deste cubo maior, é de 8 cubos unitários, certo? Depois, no número 19, você vai descobrir o volume das figuras geométricas espaciais a seguir. Lembrando que a sua unidade de medida é exatamente este cubinho. Então, você conta quantos cubinhos você tem, considerando sempre o total de cubinhos que compõem toda essa forma geométrica, e registra aqui, considerando todas as dimensões desta figura geométrica espacial. O comprimento, a largura, a altura, certo? Faça o mesmo na letra B e na letra C e registre quantos cubos unitários você encontrou. Da mesma forma, nós vamos fazer no desafio olímpico. O desafio olímpico é que você determine qual das alternativas a seguir tem um bloco com 10 cubinhos. Note que às vezes você não vai conseguir visualizar todos os cubos, mas você tem que considerar, por exemplo, que para que um cubo fique nesta posição, por exemplo, há um cubo embaixo. Então, faça a contagem de todos os cubos e assinale a alternativa que apresenta 10 cubos no total. Agora, nós vamos para a página 246 da sua apostila e 247 e resolveremos os exercícios. Observe o poliedro abaixo. Todas as faces deste poliedro são quadradas. Você, então, vai ligar este poliedro às frases que apresentam as suas características. Por exemplo, este poliedro é uma pirâmide? Se é uma pirâmide, você vai ligar a frase ao poliedro. É um cubo? Se for um cubo, você liga. Tem 8 faces? Lembrando que face é cada lado do meu poliedro. Tem 6 arestas? Aresta é cada segmento de reta que forma o meu poliedro. Vértice é cada ponto de encontro entre 2 segmentos de reta. É um bloco retangular? Número 7. Que sólido geométrico lembra cada uma das construções destacadas? Nós temos monumentos, construções na Itália, como o Aquário de Gênova. Nós temos o Portão da Cidade Medieval de Ávila, na Espanha. Temos também o Museu de Arte em Bona, na Alemanha. E temos o Prédio Transamérica, que fica em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, você vai associar todas essas imagens, todas essas figuras, a um sólido geométrico. Então, pense, qual deles se parece a uma esfera? Qual se assemelha a um cone? Qual se assemelha a uma pirâmide? Qual se assemelha a um cilindro? E daí por diante. Lembre-se que você deve associar as construções a sólidos geométricos. E lembre-se que os sólidos geométricos, eles se dividem em corpos redondos ou poliedros, certo? Diante de tudo que nós falamos na nossa aula de hoje, você vai ler todas as alternativas e vai assinalar apenas aquelas afirmações que são verdadeiras. Então, se você apresentar alguma dúvida na compreensão, reveja nossas videoaulas anteriores, tire dúvidas com a sua professora e faça com muito carinho e com muita dedicação todos os exercícios. Apresentando qualquer dificuldade, pode nos chamar que estamos à disposição. Um beijo bem carinhoso e até a nossa próxima aula.